Hi guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o canal Where is My English, que foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo. Hoje vou deixar uma dica importante para vocês sobre como melhorar a pronúncia de vocês em inglês, respeitando uma regra muito simplesinha. Então, vamos lá? Vamos começar? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vander Campolina. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de inglês. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Where is My English? Como eu disse antes, esse canal foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. A minha missão, o meu desafio é ajudar você a se tornar fluente em inglês para que você possa se comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Se você se interessa por línguas estrangeiras e, sobretudo, se você quer aprender inglês, assista esse vídeo até o final que eu vou deixar uma dica valiosa para você. Então, a dica que eu quero dar para vocês hoje, em especial, diz respeito à sílaba tônica. Então, o mais importante em relação à pronúncia de palavras em línguas estrangeiras é a gente respeitar a regra básica da sílaba tônica. Então, o que é a sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte que uma palavra possui. Por exemplo, se nós vamos pronunciar a palavra camisa em português, a sílaba tônica está na mi, não é? na sílaba mi. Camisa. Camisa. Eu não posso dizer camisa ou camisar. Por exemplo, se eu falo camisa, eu estou colocando a sílaba tônica no K, ao invés de colocar no Mi. Ou se eu falo camisa, camisa, eu estou colocando a sílaba tônica no ZA, ao invés de colocar no local correto, que é no Mi. Então, a sílaba tônica no Mi fica camisa. Pode parecer uma coisa simples, mas, por exemplo, se eu, enquanto falante nativo da língua portuguesa, pronuncio camisa, isso vai dificultar para um estrangeiro entender aquela palavra, porque ele já aprendeu que a sílaba tônica está no Mi. Da mesma forma, se um estrangeiro pronuncia camisa ou camisa, por exemplo, vai dificultar para um nativo de língua portuguesa entender o que ele está dizendo. Então, sobre esse detalhe, a gente precisa estar bastante atento. Então, acontece o mesmo em inglês. Palavras como, por exemplo, intelligent, intelligent. Percebam que a sílaba tônica está no T, intelligent, intelligent. Ou se eu digo international, international, a sílaba tônica está no NE, international. Por exemplo, nós que somos falantes da língua portuguesa, essa palavra international, que significa internacional, a gente tem no português internacional. Então, a sílaba tônica está no now. E aí a gente tem uma tendência, quando vai falar o inglês, a gente pronunciar international, international, modificando ali a sílaba tônica daquela palavra. E isso vai dificultar para os nativos de língua inglesa e para as pessoas que falam inglês compreender aquilo que nós estamos falando. Então, a gente precisa estar atento aí a esse pequeno detalhe, respeitar acima de tudo a sílaba tônica das palavras. E como é que a gente pode aprender a falar, a pronunciar corretamente as palavras, respeitando a sílaba tônica de cada uma delas? Vou dar uma dica para vocês depois de um recadinho que eu vou dar agora para vocês. Então, pessoal, se você se interessa em línguas estrangeiras, se você se interessa em aprender inglês, eu escrevi um livro que se chama Como Aprender uma Língua Estrangeira. Lá eu coloco a metodologia, o passo a passo que eu mesmo utilizei para aprender a falar as 5 línguas que eu falo hoje. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você pode fazer o download gratuito dessa obra e colocar em prática nos seus estudos, no seu dia a dia, a metodologia que eu mesmo utilizei para aprender a falar as línguas que eu falo. Utilizando essas metodologias, você vai aprender a falar qualquer língua estrangeira 10 vezes mais rápido. Então, não perca tempo,
corra lá, faça o download da sua obra e comece a colocar em prática essas metodologias que eu tenho certeza que elas vão auxiliar você em muito no seu aprendizado, no desenvolvimento da língua inglesa, já que você está aqui porque você está estudando inglês como língua estrangeira, ok? Corre lá e faça o download da sua obra gratuitamente. E aí você pode estar se perguntando como você vai saber qual é a sílaba tônica de cada palavra. Você tem duas possibilidades. A primeira é ouvir as palavras, quando as pessoas pronunciam essas palavras, quando você assiste um filme, por exemplo, ou quando você está conversando com alguém. Então você vai reproduzir o som da forma como você está ouvindo. A segunda forma é utilizando a transcrição fonética de cada palavra. Então o que é essa transcrição fonética? Quando você utiliza um bom dicionário, por exemplo, para cada palavra você vai encontrar ali uma transcrição fonética, que são aqueles símbolozinhos ali que representam cada fonema de uma palavra. Cada símbolozinho daquele tem um som específico. E em cada parte daquelas palavras ali você vai encontrar um pequeno apóstrofozinho e onde indica que na sílaba seguinte começa a sílaba tônica. Então quando você tem, por exemplo, a palavra intelligent, você vai ver lá o in e o te. Antes do te vai ter ali aquele apóstrofozinho dizendo que a sílaba tônica está na sílaba seguinte àquele apóstrofo. Então é muito fácil. Não tem como você errar. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. É uma dica simples, mas que pode auxiliar muito a pronúncia de vocês a melhorar a forma como vocês pronunciam as palavras em inglês. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo. Se possível, compartilhe esse vídeo enviando para uma pessoa que também, assim como você, estuda e quer aprender inglês. Ok, pessoal? That's it for today. See you in the next video.